o fermento, ele representa, biblicamente falando, o pecado. Ele representa o pecado. O meu professor lá atrás, que disse para mim, olha, Carla, não fique lá atrás, porque uma laranja podre no meio de várias boas, ela vai contaminar todas as outras. O pecado, ele é assim. O pecado, ele contamina. Ele começa de pouquinho, ele começa pequenininho, e ele vai crescendo, ele vai fermentando. E à medida que ele vai fermentando, ele vai contaminando a sua vida de uma forma cada vez maior, mas também as pessoas que estão ao seu redor. E também as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero mostrar para você aqui no quadro. Vamos embora para o quadro? Gente, eu adoro ir para o quadro. E lá eu vou mostrar para vocês a palavra em hebraico para pecado. Essa palavra aqui, ó. Transliterando, tá? Essa é uma das palavras para pecado. Existe outra, mas essa é uma delas. A palavra é hatá, pecado. Tá? Essa palavra aqui, hatá, pecado. Agora, olha que interessante. Existe algo muito interessante aqui nessa palavra hatá, nessa palavra pecado, tá? Antes de eu falar, é importante você ter em mente que o hebraico, ele conta uma história por trás da história. Além do hebraico contar uma história por trás da história, ele traz para nós, ele revela para cada um de nós conceitos que estão encobertos nessas palavras, que muitas vezes nós não sabemos, nós não entendemos. O conceito de pecado para nós é errar o alvo. Esse conceito está errado? Não. Esse conceito está certo. Pecar é quando nós erramos o alvo. É quando nós temos que ir para uma direção e nós vamos para outra direção. Pecado é quando a Bíblia diz para nós seguirmos por esse caminho e nós seguimos por um caminho completamente diferente. Então, realmente, né, existe esse conceito de errar o alvo em relação ao pecado. Só que o hebraico, ele traz para nós um conceito ainda mais profundo. Ele amplia mais, né, esse entendimento de pecado. Olha só que coisa assim interessante, tá? A primeira letra da palavra pecado é a letra Het, que representa uma cerca, tá? E essa cerca, ela tem duas ideias. Ela pode ser algo que te protege, mas também a cerca, ela pode ser algo que te aprisiona. Ela pode ser uma prisão, tá? Ou seja, o pecado, tá? O pecado, ele é algo que te aprisiona. Ele aprisiona. Por isso a gente fala, por isso que a gente está falando aqui de Pêssar, de Páscoa, de liberdade. Por isso que tinha que tirar o fermento, para que as pessoas entendessem que elas precisavam ser libertas de um pecado que aprisiona. E o pecado, ele não aprisiona o corpo, ele aprisiona a mente. Ele vai direto na mente. E a pessoa fica aprisionada ali. A tal ponto que nós chegamos na letra Tet, que é a segunda letra aqui da palavra. E essa letra Tet, ela fala de coisas muito interessantes aqui, tá? A letra Tet, o desenho dela em hebraico, o desenho da forma dela, ela tem um formato de cesta, de uma cesta. E qual é o objetivo de uma cesta? O objetivo de uma cesta é você depositar coisas dentro dela. Não é verdade? Esse é o objetivo da cesta, é você depositar coisas dentro dela. Então, quando a pessoa está em pecado, ela está aprisionada pelo pecado, ela começa a aprisionar coisas dentro de si também. Mas o mais interessante é que a letra Tet, dentro da perspectiva hebraica, ela também representa algo muito interessante que eu vou colocar aqui, o útero materno.
colocar aqui, ó. O útero materno. Oh, uau! O útero materno. E é mais interessante ainda que você vai ficar agora de queixo caído, porque o número da letra Tet, cada letra hebraica é um número em hebraico. Hebraico não existe números, são letras que fazem os números. A letra Tet, ela representa o número 9. Olha que interessante. Quais são os meses, quantos são, não é? Os meses de gravidez de uma grávida humana? 9 meses. 9 meses, aproximadamente, não é? Então, queridas, a letra T está falando do útero materno, está falando do 9 meses de gravidez. Agora, durante a gravidez, o que nós temos dentro do útero? Nós temos um feto em desenvolvimento, que durante esses 9 meses, esse feto está encoberto, esse feto está resguardado, esse feto ninguém está vendo, ninguém está observando. Mas o pecado, ele faz algo ser gerado dentro de você. Ele gera coisas dentro de você. Muitas vezes o pecado, ele gera marcas, gera mágoas, gera prisões, como a gente falou aqui agora. Coisas são geradas dentro das pessoas. O pecado faz isso. Só que, durante esses 9 meses, que é uma analogia, pode não ser só 9 meses, né? Mas durante um tempo, durante um período, isso que está sendo gerado, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas o que acontece depois de um certo tempo com essa criança, que está sendo gerado dentro do útero materno? Ela nasce. Ela nasce. Isso significa o seguinte, meu povo. Depois de um certo momento, a consequência desse pecado, ela vai acontecer. Ela vai nascer. Ela vai ser exposta para todas as pessoas ao redor. Porque quando um bebê nasce, não tem como você esconder. É ou não é? Quando uma criança nasce, não tem como esconder. Todo mundo vai ver, não vai ficar mais escondido. Então, a consequência do pecado, ela vai ser vista por todos. Ela vai ser notada por todos. Não tem mais como esconder. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A última letra da palavra pecado, ratá em hebraico, é a letra Aleph, que é a letra de Deus. Daí você vai falar, Carla, mas como que dentro da palavra pecado existe a letra de Deus? Lembra? Deus não proveu para a nação de Israel a libertação aqui na época de Páscoa? Deus não proveu para toda a humanidade a libertação do pecado através da vida de Jesus sendo entregue na cruz? Sim. Ou seja, ainda que a pessoa esteja embebida, envolta, chafurdada, escravizada pelo pecado, ela tem saída. Ela pode olhar para cima, ela pode escolher a Deus e ser liberta de todo o pecado, e ser liberta de toda a escravidão. É uma escolha. Existe uma escolha. E cada um de nós pode fazer essa escolha. Existe uma escolha. A nação de Israel, enquanto ela estava nessa noite, né, importante da saída do Egito para a terra de Canaã, eles tinham uma escolha. Obedecer aquilo que Deus estava mandando para eles, de se reunirem nas suas casas, de tirarem o fermento, que representa o pecado, matarem o cordeiro, comerem o cordeiro, passarem o sangue do cordeiro. Eles tinham essa escolha para chegarem até a liberdade. Eles tinham essa escolha. E Deus é a escolha da nossa liberdade. Quando nós escolhemos Deus e a obediência, pode ter absoluta certeza que todo o pecado é destruído na nossa vida. Ok?